Olá, pessoal. Me chamo Cristiano. Eu estou aqui para apresentar o artigo que tem como título As funções da controladoria dentro das concepções de gestão. Esse artigo ele foi feito junto com Paulo Valença e o professor Aldo Calado. Esse artigo ele tem como objetivo averiguar quais são as funções mais frequentes desempenhadas pela controladoria nas indústrias, bem como investigar a correlação das funções baseadas nas características dessas empresas. Esse artigo, como importância, ele tenta esclarecer e demonstrar qual o modelo de gestão exercido pela controladoria dentro dessas indústrias pernambucanas. O referencial teórico do artigo ele vai abordar a controladoria e o processo de gestão dentro de três grupos, que seria a gestão operacional, que a função da controladoria está relacionada ao planejamento operacional, a elaboração de relatórios e interpretação, a avaliação e deliberação dessas atividades operacionais, bem como seu desempenho, a administração de impostos, a elaboração de relatório a órgãos reguladores e públicos, a proteção do patrimônio e a questão da avaliação da economia política, que aí entra as três grandes forças, que seria a economia não só política, mas também a econômica e social. Dentro da gestão econômica, a controladoria ela deve subsidiar o processo de gestão, apoiar a avaliação de desempenho, apoiar a avaliação do resultado, gerir o sistema de informação e atender os agentes de mercado. Já relacionada à gestão estratégica, a controladoria ela vai ficar responsável pela questão do planejamento estratégico, sistema de informação, o controle interno, a gestão de pessoas relacionada à parte de remuneração e promoção, entre outras, e também a parte organizacional como um todo, que vai fazer a interligação de todos esses pontos citados. Como metodologia de pesquisa, o artigo ele vai se enquadrar como uma característica exploratória e descritiva, tendo também uma abordagem quantitativa em relação à coleta de dados. Foi feito tudo através de um levantamento por meio de um questionário. Esse questionário ele foi dividido nos três grupos já citados, contendo 21 questões desses três grupos, e ele foi enviado para as empresas que são associadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Pernambuco, o CIMEP. São um total de 85 empresas e nós conseguimos obter a resposta de 21 delas. Por meio desses dados coletados, foi feita a aplicação da estatística descritiva e o teste de correlação de Spearman para fazer essa associação entre as concepções de gestão e as características dessas empresas para tentar buscar aí algum tipo de associação significativa entre elas. Para a análise dos dados, a estatística descritiva ela foi dividida em dois grupos, que seriam as características dos respondentes e as características gerais dessas empresas que retornaram o questionário. Em sua maioria, os respondentes, no caso de gênero, foram homens, foram 13. A faixa etária deles, dos respondentes, foram entre 30 e 50 anos. A maioria possui um nível de escolaridade de especialização. A formação, graduação do pessoal, a maioria é do curso de Ciências Contábeis. Eles têm uma experiência profissional entre 10 e 20 anos. E, em questão da função, a maioria dos respondentes disse ter o cargo de diretor. Dos 21, 6 disseram ser diretores das empresas. Nas características gerais das empresas, o tempo de atuação no mercado, na maioria, está no mercado há mais de 20 anos, possuindo o número de funcionários entre 19 a 99. A receita operacional bruta anual dessas empresas gira em torno de 360 mil e 4 milhões e 800 mil. A estrutura hierárquica, elas declaram possuir 3 níveis de hierarquia. Os diretores são os principais tomadores de decisões operacionais nessas empresas. O grau de formalização dos processos, a maioria afirma trabalhar com metas específicas e utilizam já algum tipo de software implantado da empresa para auxiliar nas atividades delas. A situação atual do setor de controladoria ele já se encontra implantado na maioria dessas empresas também. Partindo agora para o teste de correlação de Spearman, a primeira tabela foi feita aí um aspecto da gestão operacional e as características gerais dessas empresas.
Como pode ver, tivemos várias correlações significativas. Na coluna de receita operacional, foi encontrada aí relação significativa entre a proteção do patrimônio e a avaliação da economia política. Na coluna de decisões operacionais, tivemos também duas associações significativas, que foi a elaboração de relatórios de interpretação junto com a administração de impostos. E na coluna de processos operacionais, foi identificada uma correlação na avaliação da economia política. Já na tabela de gestão econômica, apenas uma característica das empresas teve uma correlação com esse tipo de gestão, que foi entre os processos operacionais e o apoio à avaliação de desempenho. E a última tabela do teste de correlação de gestão estratégica com as características dessas empresas não obteve nenhum tipo de correlação significativa. E, partindo agora para as considerações finais, como observação, a gente pode dizer que, no nosso entendimento, o artigo ele atingiu os objetivos desejados, que foi identificar esse tipo de característica que a controladoria tem dentro dessas empresas, fazer algum tipo de correlação entre as informações coletadas, e podemos observar nesses resultados que a gestão operacional foi a que apresentou o maior nível de correlação associada entre a gestão operacional e as características dessas empresas. Em contraponto, a gestão estratégica não apresentou nenhum tipo de associação, talvez por motivo de a estratégia ser algo mais pessoal de cada gestor, de cada característica da empresa, ela não tenha tido um bom nível de associação em relação à questão da gestão operacional, já que essas empresas trabalham com o mesmo ramo de atividade, e isso foi importante para que tivesse um nível de correlação maior. Como limitação fica a questão das respostas mesmo, porque são 85 empresas desse ramo e só conseguimos 21, né? Talvez com um número maior de respostas tivéssemos um resultado um pouquinho diferente até na questão da gestão estratégica. E como sugestão para a pesquisa, nós deixamos aí um aprofundamento maior nessas características de gestão operacional, econômica e estratégica, para que seja aplicado em outros ramos de atividades empresariais. Gostaria muito de agradecer a oportunidade e boas apresentações a todos.